Saudações, Dux e Duques de Tricolores. Aqui que fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 1, Santos 0, placar final. Ganhamos no finalzinho. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite. Vai voltar. Vamos com calma. E aqui abaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu gosto, que eu curti bastante, então só ficar aqui embaixo. Bom, o que eu posso dizer, né? Tinha muita coisa, né, acontecendo. Vamos elencar aqui. Antes do jogo, o Ganso recebeu na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro uma comenda dizendo que ele agora é cidadão carioca. Curti. Parabéns. Depois o Mário Bittencourt fez algum tipo de situação que eu não entendi. E prefiro ficar sem entender mesmo. E por último, era também dia do Exército. E o Exército estava lá para tocar algumas músicas, né? Que a torcida do Fluminense conhecia. Isso deu toda uma animada. Mas não era por isso tudo que a torcida do Fluminense, que os 45 mil, mais de 45 mil pessoas estavam para ver. Na verdade da história, todas essas 45 mil pessoas estavam vendo apenas um jogador. Um único jogador. Neymar Júnior. Eu só via isso durante todo lugar. Pô, e aí esperando e tudo mais. Será que o Neymar vai jogar? Será que o Neymar vai entrar em campo? E aí surge justamente aqui a imagem do Santos postando ali quem seria o titular. E o reserva tava o quê? O Neymar. Com a camisa 10. Todo mundo querendo saber, né? O Neymar realmente foi bem aplaudido antes do jogo e depois do jogo. Durante o jogo, claramente que ele foi vaiado, porque ele não é jogador do Fluminense. Então a gente não tem que torcer para o jogador que seja adversário. Eu acho que isso daí é bem óbvio. Mas a estrutura era essa. Vale a pena concordar aqui que o primeiro tempo foi o primeiro tempo mais mal gasto por ambos os times que eu já vi acontecer. Eu fico muito triste com isso. Porque, de fato, ninguém estava querendo colocar seus melhores jogadores em campo. Do lado do Fluminense, você tinha o Keno e o Ganso. Do lado do Santos, você tinha o Neymar e o Soteldo. E era isso que é a expectativa. A torcida do Fluminense não gostou desse tipo de situação. Não achou que essa posição atentaria. E o mais notável é que, enquanto o Santos já substituiu 3 jogadores na entrada do segundo tempo, colocando seus melhores jogadores, Neymar, Soteldo e Washington, acho que Deus é um Washington, acho que é o nome dele. O Fluminense não colocou. Só tirou o Hércules, colocou o Facundo Bernal e pronto. Demorou para mexer. E aí mexeu. Mas antes disso, a gente falar mais sobre esse segundo tempo, se inscreva no canal, faz o roteiro para você que curte, comente e compartilhe.
Redes sociais, questão de vídeo. Vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Você pode mandar patrocínio e vamos nessa. E aí, qual que era a expectativa? Entrada do Neymar. Entrada do Soteldo. Entrada do Denzel Washington. Grandes jogadores, né? Moleque da base que se destacou bastante pelo profissional. Neymar, que é o Neymar. Líder da seleção brasileira. E Soteldo, líder da seleção venezuelana. O que era esperado era justamente um jogo que mais tenderia para o Santos do que para o Fluminense. Mas não sei por que motivo eles escolheram um empate. O Santos até tentou, o Fluminense também até tentou algumas jogadas, mas a vontade do Santos, vendo justamente toda aquela série que estava acontecendo, foi justamente isso. Vale pontuar, voltando lá atrás no primeiro tempo, que houve para mim um pênalti claro que não foi dado no lance que o Canóbio ele tenta ficar em pé, ele toma uma rasteira, mas não é pênalti. Eu não sei se rasteira, então eu tenho que acreditar que rasteira não é pênalti. Neymar entrou, só arranjou confusão. E uma dessas confusões, em que ele apontou para a cara do cara, foi Samuel Xavier. E parece que o time de Renato Gaúcho tem uma estrutura. Ganhar no finalzinho. E com uma tentativa de cruzamento que toca no adversário, faz o gol 1-0 Fluminense, placar final. O Santos não jogou o que poderia jogar. O Fluminense sim. O Fluminense foi muito melhor do que o Santos. E se tinha alguém para ganhar, era para ser o Fluminense. Que bom, né? Samuel Xavier colocou no bolso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Ah, tá. Melhor do jogo. Eu vou colocar Samuel Xavier. Pior do jogo. Eu vou colocar o Lima. Para mim precisava ter mais situação. E melhor do jogo do adversário. Eu vou colocar esse Denzel Washington, né? Deixa eu ver aqui o centroavante. Que o centroavante foi muito bom. Eu coloco ele como Denzel Washington, mas não é Denzel Washington. Qual o nome? David Washington. Tá bom? Foi o melhor do jogo. Eu vou colocar The Washington. E é isso. Só para deixar aqui uma estrutura, a situação do Mário Bittencourt foi justamente que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao lado do filho e do nosso eterno Carlos Alberto Torres, Alexandre e Diego, respectivamente, foram homenageados com a obra Gigante Azteca, feita pelo artista Renato Guedes, em homenagem ao Tri Mundial da Seleção Brasileira de 70. Aliás, Carlos Alberto também participou do Santos. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor!